Pedro conheceu Jesus pela primeira vez através de seu irmão André, que era discípulo de João Batista. Quando João Batista apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, André seguiu Jesus e depois apresentou-o a Pedro. Quando Jesus encontrou Pedro, ele disse: "Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro." O nome Pedro significa pedra ou rocha, indicando o papel fundamental que ele desempenharia no futuro. Em outra ocasião, Jesus encontrou Pedro enquanto ele pescava no mar da Galileia. Pedro e seus companheiros Tiago e João haviam trabalhado a noite inteira, mas não haviam pescado nada. Jesus pediu para usar o barco de Pedro como púlpito. Depois de ensinar a multidão, instruiu Pedro a lançar as redes novamente. Embora resmungando e não acreditando muito, Pedro obedeceu e capturou uma quantidade de peixes a ponto de as redes quase se romperem. Surpreso e consciente de sua indignidade, Pedro disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." A partir desse momento, Pedro tornou-se um dos primeiros discípulos de Jesus e começou a segui-lo de perto. Ele testemunhou milagres, ouviu ensinamentos profundos e experimentou momentos únicos ao lado do Mestre. Pedro era conhecido por sua personalidade impetuosa e apaixonada. Tentou andar sobre as águas com Jesus, mas afundou por falta de fé. Protestou contra Jesus ao ouvir que ele sofreria e morreria, recebendo uma repreensão firme. Durante a prisão de Jesus, cortou a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote, em uma tentativa de defendê-lo. Apesar de suas falhas, Pedro foi moldado por Jesus para se tornar um dos líderes da igreja. Pedro realizou vários milagres notáveis relatados no livro de Atos, após receber o Espírito Santo no Pentecostes. Esses milagres confirmam seu papel como um dos principais líderes da igreja e mostram o poder de Deus agindo por meio dele. Pedro e João encontraram um homem coxo de nascença na porta do templo. Ele pedia esmolas, mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Pedro tomou o homem pela mão direita, e ele imediatamente se levantou e começou a andar, saltar e louvar a Deus. Esse milagre trouxe grande comoção ao povo e abriu a oportunidade para Pedro pregar sobre Jesus. O poder de Deus era tão evidente na vida de Pedro que as pessoas levavam doentes às ruas para que, ao menos, a sombra de Pedro passasse sobre eles. Muitos foram curados de doenças e libertos de espíritos malignos dessa forma. Pedro encontrou Enéas, um homem que estava paralítico e acamado havia 8 anos. Ele disse: "Enéas, Jesus Cristo o cura, levante-se e arrume sua cama." Imediatamente Enéas foi curado. Esse milagre levou muitos em Lida e Sarona a se converterem ao Senhor. Em Jope, uma discípula chamada Tabita adoeceu e morreu. Pedro foi chamado, e ao chegar ele orou e disse: "Tabita, levante-se." Ela abriu os olhos, levantou-se, e Pedro a apresentou viva aos outros. Esse milagre trouxe grande impacto, e muitas pessoas creram no Senhor. Pedro foi preso por ordem do rei Herodes, mas um anjo do Senhor apareceu durante a noite, libertou-o das correntes e o guiou para fora da prisão sem que os guardas percebessem. Esse milagre mostrou a proteção divina sobre sua vida e missão. Mas Pedro é mais lembrado por um outro episódio. Antes da crucificação, Jesus previu que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Apesar de dizer que jamais faria isso, Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes enquanto ele era julgado. Após a terceira negação, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Ele saiu e chorou amargamente, cheio de remorso. Ao terceiro dia, Pedro foi informado pelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Ele correu até o túmulo vazio para verificar. Mais tarde, Jesus apareceu a Pedro e aos outros discípulos, confirmando sua ressurreição e renovando a esperança deles. Após a ressurreição, Jesus teve um encontro especial com Pedro, descrito no Evangelho de João. Durante uma refeição à beira do mar, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Simão, filho de João, você me ama?" Cada pergunta correspondeu às 3 vezes que Pedro o havia negado. Pedro respondeu afirmativamente em todas as vezes,
e Jesus lhe deu a missão de apacentar suas ovelhas, confirmando sua restauração e chamando-o para liderar e cuidar dos seguidores de Cristo. Depois da ascensão de Jesus, Pedro tornou-se uma figura central na igreja. No dia de Pentecostes ele pregou corajosamente para uma grande multidão, explicando a mensagem de Jesus e o significado de sua morte e ressurreição. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas. Pedro começou como um pescador simples e impulsivo, mas Jesus viu seu potencial para algo maior. Ao chamá-lo para ser pescador de homens, Jesus iniciou uma transformação que faria de Pedro um dos líderes mais importantes da história. Sua história é um exemplo de como Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Os milagres realizados por Pedro foram sinais poderosos que apontavam para a autoridade de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Eles fortaleceram a fé dos primeiros cristãos e ajudaram a espalhar o Evangelho, mostrando que o mesmo Deus que operou por meio de Jesus continuava agindo através de seus apóstolos. Então a mensagem que Pedro nos deixa é: sempre podemos recomeçar. O que costumo dizer é: o primeiro passo para acertar é admitir o que está errado. Ore a Deus, peça perdão por seus pecados, também se perdoe e siga o propósito que Ele quer para nós. Tenha certeza que Deus fará coisas grandiosas na sua vida. É tempo de recomeçar. A Bíblia está repleta de histórias de recomeço. Todos somos pecadores, até os apóstolos eram, e seguindo Jesus se tornaram grandiosos. Chegou a sua vez, seus sonhos não são nem sombra do que Deus pode fazer na sua vida.